Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o último trimestre de 2024 e a produção de leite no Brasil. Para tanto, nós vamos agora até a França conversar com a pesquisadora do CPEA, Natália Grigol, que já está conosco, a quem agradeço a participação, Natália. Tudo bom, Braga? É um prazer estar com vocês. Aliás, a média do leite pago para o Brasil, né, nessa última divulgação, ficou em R$ 2,86,57, a média Brasil. Agora, Natália, produzir nessa situação requer muito esforço, muita dedicação, muita resiliência do produtor aqui no Brasil, não? Exatamente. Esse ano a gente está enfrentando esse período de transição, vamos dizer assim, maior do que o normal, né, Braga? É normal nessa época do ano que a gente está entrando aí, mudança aí de estação, normal que os preços do mercado fiquem um pouco abalados, os preços oscilem, mas esse ano, por conta aí da grande variação climática, das secas aí muito extremas entre agosto e setembro, o mercado ficou mais bagunçado. Então, até setembro a gente viu aí uma oferta muito restrita, deixando os preços em alta, né? Só que esse movimento de alta, ele parece ter chegado ao fim agora em outubro. Então o mercado já se organiza, né, Braga, para esperar esse momento de retração dos preços, que quando a gente analisa historicamente, é normal que isso aconteça. Sazonalmente, os preços tendem a cair, né, no último trimestre do ano. Tem a ver aí com a volta das chuvas da primavera, maior disponibilidade de pasto, maior qualidade de pasto, reduz custo de produção, aumenta a produção. Então, você tem um aumento, né, da oferta no campo, isso se reflete em aumento também nos estoques dos derivados lácteos, então os preços ao longo da cadeia tendem a cair nesse último trimestre do ano. E a gente observou esse movimento de queda demorando um pouco mais para chegar nesse ano, justamente por conta da oscilação climática. Mas, ao que tudo indica, né, setembro deve fechar aí como o último mês de alta nos preços ao produtor, e a partir de outubro a gente já deve começar a ver o mercado desaquecendo. A gente tem aí a pesquisa do CPEA ainda está sendo feita, os números ainda não estão fechados, mas a gente já projeta aí uma queda em torno de 2% na média Brasil, né, para os preços de outubro. E aí, com o passar dos meses, né, novembro, dezembro, esse movimento deve ganhar força à medida que a produção começa também a se recuperar. E é por isso que a gente tem tido dificuldade nesse mercado, né, de ter respostas rápidas às oscilações da demanda. Porque a gente vê que o investimento de curto prazo e de longo prazo, ele anda meio descompassado, né? É difícil o produtor conseguir fazer investimento de longo prazo, ele precisa de muitos meses, né, de uma receita um pouco maior. E aí existe esse buraco, né? A nossa produção, ela tem mostrado capacidade de crescimento, como eu falei, reduziu aí há alguns anos, ela tem tentado crescer, mas o ritmo de crescimento é devagar. Por quê? Porque os investimentos que acontecem são de longo prazo e acontecem devagar, né? Um pouco, vamos pensar assim, não são tão difundidos para todos os produtores. Então a gente mantém também um panorama, esse ano a produção de leite ela deve crescer ainda na faixa dos 2%, a gente mantém que a produção de leite em 2025 também deve crescer mais ou menos nessa proporção, né? Que é, na verdade, uma proporção pequena, perto do potencial que o Brasil tem, mas que está um pouco congruente com o que a gente tem visto aí ao redor do mundo, né? Uma produção mais lenta do que o próprio aquecimento da demanda. Agora, é prematuro ainda fazer uma projeção de preços para 2025? É muito cedo? Sim, muito prematuros. De outubro a gente tem esse cálculo em torno de 2%, porque a coleta de preços do CPEA já avança bastante. Então a gente consegue ter um posicionamento um pouco mais coerente. Agora, para novembro e para dezembro, a gente se baseia muito, né, em estimativa, em modelos econométricos, no termômetro dos agentes do setor. E aí esse termômetro também tem oscilado bastante, né, Braga? Há meses em que as indústrias, os produtores acabam tendo uma expectativa que não se cumpre tão bem. A gente observou bastante isso nos meses de agosto e de setembro, né? Para novembro e para dezembro, a gente espera que os recuos, né, no preço do leite eles sejam mais fortes do que em outubro. Então a gente pode ver aí a média Brasil voltando para patamares mais próximos de 2,70, 2,60, mas ainda é muito cedo para a gente definir exatamente quanto será essa porcentagem. Até porque, paralelo a isso, a gente observa a movimentação de alta no custo de produção, né? Então a gente não sabe como que isso impacta, na verdade,
a capacidade de investimento dos produtores, porque até aqui a receita estava compensando essa ligeira alta dos custos, e aí agora em outubro a gente vê custos, principalmente com ração, subindo mais do que o esperado. Então ainda realmente é muito cedo para a gente determinar qual que vai ser esse patamar de preço, mesmo que a gente esteja falando, né, de novembro e dezembro, que está bem aqui, bem pertinho da gente. Ainda assim, o setor como um todo não tem essa informação fechada. A cadeia do leite sempre trabalha com um horizonte muito curto de previsibilidade. Isso é muito ruim, né? Porque a gente observa esse clima de incerteza prejudica muito as negociações, tanto no campo quanto também dos derivados. Todo mundo fica um pouco refém, né? Dessa incerteza. Mas a gente já observa, a gente consegue observar as macro tendências, né? Então, como eu estava colocando, a gente continua com um processo de concentração no campo para 2025. Produtores que não buscarem, né, a tecnificação, a intensificação, o aumento de escala, terão menos chances de se manter com lucratividade nesse mercado. Também porque as indústrias, elas têm aí métodos de pagamento que beneficiam grandes volumes e qualidade, isso a gente só consegue com investimento dentro da porteira, né? Então existe um movimento muito claro de concentração no campo, isso deve continuar. Existe também um movimento de concentração na indústria, à medida que também que o setor é um setor difícil, né? Tem muita oscilação aí nos preços de venda dos derivados, tem uma competitividade forte, então é uma tendência também que deve continuar. Agora, 2025, a gente mantém aí essa expectativa, até que otimista, de que o crescimento da produção ainda continue no mesmo patamar de 2024, em torno de uns 2%, mas isso, claro, que vai depender dessa capacidade de investimento, né, do produtor, e isso também aí tem uma grande dependência de como o mercado de insumos vai reagir. Então, muito do que aconteceu em 2025 está realmente muito atrelado ao que o mercado de grãos nos reserva para o ano que vem, né? Agora, essa volatilidade de preços e principalmente em relação àquilo que está acontecendo no mercado internacional, enfim, essa importação que nós acompanhamos, que provavelmente deve bater recorde esse ano, é um dos principais motivos dessa volatilidade no mercado, nesse finalzinho, nesse período, como você mesma disse, sazonal de safra. É uma atividade muito complexa, né? E a gente observa essa volatilidade no mercado atrapalhando muito o planejamento do produtor, das indústrias também. Então, em setembro mesmo que teve alta de preço, todo mundo falava, né, o mercado está desabastecido. E a gente conseguiu ver que as empresas captaram mais leite porque apostaram aí em preços mais altos, né? E aí a gente viu aí uma retomada de investimentos na alimentação animal, isso também num momento delicado para o produtor, porque os preços, né, da alimentação animal tão em alta, a gente vê aí preço do concentrado subindo, do milho subindo. Então, assim, é um momento delicado, o produtor conseguiu sustentar aí esse investimento na alimentação, porque a alta do preço do leite começou a compensar, né, um pouco essa diferença aí dos preços dos insumos, mas a partir de outubro esse cenário deve inverter, Braga, tanto o preço do produtor caindo, como também a gente já observou o custo de produção subindo. Então, realmente, é um fim de ano delicado para o produtor. Mas eu ouso dizer, né, que mesmo diante dessas informações, ainda é também um fim de ano bastante imprevisível para o setor como um todo, né? Essa movimentação tumultuada do mercado deixa todo mundo numa situação aí de cautela, porque não se sabe realmente o potencial que o mercado tem, que o mercado tem de ofertar. Então, as empresas, elas também têm se colocado numa posição de bastante incerteza em relação à prática do preço, tanto na compra do leite quanto na venda do derivado. Então, tem realmente sido uma gangorra, né, vamos dizer assim, esse mercado. Agora, esse custo de produção, aliás, isso tem jogado muito produtor para fora da atividade, né? Tanto é que a gente tem acompanhado muitos produtores relatando que deixaram de produzir leite, vender os animais, abateram as fêmeas, enfim. Mas por outro lado, nós temos a venda de sêmen, a inseminação com venda de animais voltados à captação leiteira, ou seja, a aptidão leiteira. Como é que pode se explicar isso? Por um lado, o produtor desfaz ou descarta as fêmeas,
para de produzir, por outro lado, há uma produção maior, inclusive, ou procura maior, de sêmen, segundo a própria ASPIA, junto com o CPE. A informação que nos chega e que os números, né, dos nossos projetos, a gente tem projetos no CPEA que tanto acompanham o preço dos insumos, né, dentro da atividade, como também, por exemplo, da venda de sêmen. As informações e esses dados, eles acabam refletindo que o que a gente vive mesmo é um movimento de concentração no campo. Então, você tem uma certa seleção dos produtores que acabam ficando na atividade. Então, produtores pequenos e médios que não conseguem se tecnificar e aumentar a escala, eles acabam tendo menos oportunidade de ingressar no mercado de uma forma competitiva. Então, ao mesmo tempo que você tem descarte de alguns animais, você tem aumento de investimento na compra de sêmen específico para a raça leiteira, que é o que o dado da pesquisa que o CPEA está desenvolvendo com a Asbia tem mostrado. Então, é um cenário, né, Braga, que ele parece uma dicotomia. Quando você olha uma das pontas, você vê uma redução, mas quando você olha a outra ponta, você vê um aumento. Até porque quem sai da atividade deixa um buraco, sim, no fornecimento do leite. Então, alguém vai ter que suprir. E quem está suprindo esse leite que deixa de ser fornecido são as fazendas que têm aí um maior aporte tecnológico. Então, de um lado, você vê, sim, um abate maior do número de animais, mas são os animais que têm pouca aptidão leiteira, né? Quando a gente observa os dados, né, de investimento em sêmen para raças específicas, sobretudo, né, a gente está falando aqui sobretudo das raças europeias, né, para leite. E aí a gente entra também em toda aquela questão, né, do aumento de confinamentos, um aumento, né, nos sistemas produtivos mais intensificados, a gente vê aumento. Então, os dados desse ano, eles nos chamam muita atenção por isso, porque a gente viu o preço do leite em alta durante grande parte do ano, uma margem bruta mais interessante para o produtor, mas ao mesmo tempo uma dificuldade de responder rapidamente, né, para a oferta crescer. Por quê? Porque o investimento está sendo feito, mas também está sendo feito no longo prazo. Então a gente tem esse dado que é super interessante, que mostra que o processo de concentração no campo continua, você tem sim a saída de muitos produtores da atividade, mas quem está ficando está buscando tecnificação, inclusive na área da reprodução. Agora, esse mercado tem uma oscilação muito forte, né? Fazer um planejamento a longo prazo, não, Natália? Braga, exatamente. É um mercado que também tem essa característica, né, de ter essa grande volatilidade interna, mas que também está sujeito aí a uma forte presença, né, dos importados, justamente porque a gente não é autossuficiente na nossa produção. E esse ano a gente continua, né, com um volume significativo de importações. A gente viu aí esse volume querendo retroceder, porque no ano passado a gente teve realmente volumes recordes, mas ao que tudo indica, a gente também fecha 2024 com um volume significativo. A gente ainda deve estar aí com uma participação de importações acima da média histórica. Isso significa dizer que as importações devem estar representando aí algo em torno de 8, 9%, né, da produção industrial de lácteos do país, o que é realmente muito complicado, porque você observa que nesses momentos em que você não tem, a oferta começa a se reestruturar, você tem a pressão das importações para que porque toda a cadeia, né, se reestruture dentro de patamares de preços, né, que não destoem tanto dos preços internacionais. Então, a gente tem sim a pressão, né, do mercado internacional para controlar a oscilação das nossas cotações. Então, é mais um fator que complexifica toda essa dinâmica da formação dos preços e continuará, né, Braga? Porque a gente não conseguiu ainda inverter essa lógica, a gente não consegue ter excedente, né, para exportar e nem para tornar a produção autossuficiente e inevitavelmente a gente acaba tendo que lidar com esses grandes volumes que a gente tem importado. Vale lembrar, né? A gente veio aí de uma redução muito importante na produção de leite. A partir de 2014, a produção praticamente se estabilizou, ela cresce muito pouco e agora em 2022 ela cai, né? 5%. Desde então a gente não tem conseguido retomar esses grandes volumes de produção. Então o consumo ele tende a crescer à medida que a população cresce e a renda per capita também cresce. Então da onde que vem, né? O leite que está faltando? O Brasil está crescendo pouco na produção, e isso tem que ser compensado de alguma forma e está sendo compensado pela importação. Então, não é que a gente não tenha uma demanda que peça pelos lácteos, a gente tem. Acontece que a gente não está conseguindo suprir essa demanda nacional a um preço mais baixo, então a importação se faz necessária.
Agora você está morando aí na França, terminou, né, apresentou sua tese de doutorado, aliás, voltada à produção leiteira. Ah, como é que é a participação do governo francês no incentivo, né, por dizer assim, para o produtor de leite aí no país? Ele recebe subsídios do governo para se manter na atividade. Algo semelhante poderia ser aplicado aqui no Brasil, ou você não vê relação nenhuma entre França, subsídios do governo ao produtor e aquilo que é praticado aqui no Brasil? Braga, existe uma construção diferente dos mercados, né? Então, quando a gente analisa, se a gente for bater ponto a ponto, assim, vai acabar sendo uma comparação, vamos dizer assim, espúria, irrisória, não tem muito como comparar um ponto ao outro. Então, assim, subsídio como uma temática solta não faria sentido na realidade brasileira de uma forma solta. Na realidade francesa, isso pode fazer sentido porque o mercado foi construído de outra forma. Então, quando a gente pensa na característica estrutural do mercado, o que significa isso? Como as fazendas são organizadas, como a indústria é organizada, como a relação entre os players é organizada, essa organização ela é muito diferente, a organização francesa da organização brasileira, né? Estamos falando aqui, sim, de um apoio institucional muito forte. E esse apoio institucional não acontece só na forma do subsídio, acontece, isso é muito forte, mas acontece também na forma de crédito, na forma de financiamento e na presença de instituições que fornecem tanto informação como também apoio, né? Apoio técnico, apoio à comercialização. Então, a gente tem uma estrutura muito diferente, né? Muito mais fortalecida. Problemas parecidíssimos, existe oscilação de preço, existe volatilidade, existe reclamação, existe greve, existe até, né, caixa do longa-vida no mercado que é vendido, escrito assim, esse leite longa-vida paga o produtor de forma justa. Então, existe sim, né, a temática do que é um preço justo, existe muita das mesmos desafios que o Brasil enfrenta, mas a organização dessas cadeias é diferente. Não vou colocar que é melhor nem pior, vou colocar que é diferente e olhando, né, para o que é diferente, a gente pode tomar lição para melhorar a nossa própria cadeia, né? Uma das coisas que eu chamo muita atenção todas as vezes que eu tenho a oportunidade é da necessidade de desenvolver os mercados, né? Pensando na informação. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem o CPEA, né, a organização da qual eu faço parte, que consegue trazer informações do mercado, não só para quem está negociando diretamente, o produtor e a indústria, mas para a sociedade em geral, né, fazendo os nossos relatórios, participando das entrevistas. Trazer a informação é uma peça importante, difundir a informação é uma questão importante, né? Na França existe uma outra maneira como a informação circula. E é uma maneira interessante porque existem instituições que estão mais vinculadas e mais fortalecidas por meio de apoio financeiro que podem fazer esse trabalho. Então, eu acho interessante a gente olhar para como que esse mercado é desenvolvido, porque ajuda a gente, né, a pensar no desenvolvimento do nosso mercado. E aí que eu coloco, né, Braga, a gente ainda tem muito para desenvolver o nosso mercado e isso precisa ser feito com o apoio das instituições públicas, privadas, e aí a gente também puxa a sardinha para o nosso lado e fala bem do trabalho do CPF, que nós estamos aqui também para ajudar nesse desenvolvimento como nós pudermos, né? Ô, Natália, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade de falar conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Até uma próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês. Até a próxima, Braga. Obrigado. Bom, lembrando mais uma vez a todos que nossas informações, nossas reportagens, os recortes das entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe. Faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.